Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aí à nossa terceira Assembleia dos Hospitais participantes do programa CQH. Hoje a gente tem aí um palestrante muito, muito querido, muito legal, que inclusive palestrou no nosso congresso de 2024. Então, a gente tem gente entrando ainda na sala. Isso. Eu vou pedir para todos, vou passar aí algumas instruções, como sempre, né? Como a nossa assembleia tem bastante pessoas conectadas, eu vou pedir para vocês ficarem com o áudio fechado, né, para evitar ruído. E, se possível, que vocês fiquem com o vídeo aberto. E quem puder alterar aí o nome na telinha do Zoom, deixar o seu nome e o nome da sua instituição, do hospital, é, ele fica melhor para a gente fazer a interação depois no chat, né? Interação quando tiver aí as perguntas. Então, para quem puder fazer essa alteração, é só você passar a mãozinha do mouse sobre o seu nome na telinha do Zoom, clicar com o botão direito e renomear. Aí você deixa o seu nome e o nome da sua instituição, do seu hospital. Tá joia? Hoje nós temos como coordenadora a Rosimeire Rangai, nossa querida Rose, aí fazendo a coordenação da nossa assembleia e a moderação do chat também. Então, a qualquer momento, durante a apresentação do conteúdo, quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode postar no chat que a gente vai estar moderando e, na medida do possível, a gente vai estar respondendo, o Marco vai estar respondendo, tá? Quem quiser também pode levantar a mãozinha virtual aqui do Zoom, que a gente passa a palavra. Tá ok? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer comentário que vocês quiserem fazer durante a assembleia, é só colocar no chat. Muito bom dia para todos. Então, Rose, a palavra é com você. Obrigada, Cíntia. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso encontro aqui de hoje, tá? Hoje nós temos um convidado muito especial, que acho que alguns de vocês já conhecem, né? Como a Cíntia falou, ele participou do nosso congresso ano passado e é um novo parceiro aqui do programa CQH, né? E hoje ele vai apresentar para a gente. Eu sei que alguns hospitais já praticam, então, pessoal, podem fazer perguntas aqui e vamos compartilhar a experiência de vocês também, tá? Então, hoje estamos com o engenheiro Marcos Saavedra Bravo, ele é gerente de melhoria contínua do Hospital Sírio-Libanês, ele é formado pela Universidade do Valparaíso do Chile, né, em engenharia industrial. E ele tem um vasto currículo, né, Marco? Então, depois eu gostaria que ele apresentasse também, né, toda a experiência que ele tem aí e que vai compartilhar aqui com a gente. Eu vou parar de falar porque ele tem bastante coisa para apresentar e muita coisa que a gente vai aprender hoje, tá bom? Marco, seja bem-vindo. A sala é Muito, sua. muito obrigado, Rose. Bom dia aí, pessoal. Eu gostaria de agradecer aí a Rose, né, pelo convite, né. Já Uhum, há um tempinho que a Rose me chama aí para algumas aulas, né, e palestras, né, uhum. também no Proasa, né. O ano passado eu estive aí com a Rose, com o Nossos Dr. alunos, Milton, né? com todos os participantes aí, que aproveito de dar um bom Uhum, dia ao Dr. Milton, tô vendo ele aí também, né. E e sempre fico feliz de trazer, né, alguns insights aí, né, e acho que é bacana esse bate-papo, pessoal. Acho que a saúde realmente é algo como um setor muito complexo, né, e de maneira nenhuma quero trazer uma verdade absoluta, e sim trazer práticas, né, que para vocês pode fazer sentido, mas também vocês podem falar: "Marco, isso aí talvez não faz sentido no meu hospital, na minha realidade", mas a ideia é incentivar esse pensamento, né, muito, né, da cultura japonesa, né. 5S acaba sendo uma de várias ferramentas, né, que vêm, advindas, né, do sistema Toyota de produção, né, e daí várias ferramentas foram, trazidas, né, para o setor da saúde, né. E querendo ou não, o 5S, Rose,
junto com Ishikawa, talvez sejam as ferramentas talvez mais utilizadas na saúde, né? Embora tenha Sim. uma paleta de ferramentas, né? Mas eu acho que quando, né, visito alguns hospitais, ou visitava muito mais no passado hospitais públicos, e na parte suplementar também, o Ishikawa a gente utiliza muito para eventos adversos, né? Então, as Ah, áreas de CCIH, ou da qualidade, ou de riscos, né? Quando tem algum evento adverso, ou evento adverso potencial, né? Sempre a gente uhum, tenta analisar. Só que não é o único, né? A gente acaba usando uma ferramenta, né? Mas para analisar causas, tem realmente um leque muito grande, né? E nosso foco agora será apenas, né, falar do 5S, mas com uma abordagem que eu gostei bastante quando você colocou, Rose, o título, né? Porque o uhum, 5S também é falar de desperdícios, né? sim, E Olim fala de desperdícios, né? E na saúde temos muitos desperdícios, né? Eu sou engenheiro, né? E acredito que a maioria de vocês é formado, né? É, médicos, enfermeira, nutricionista, psicólogo, fisioterapeutas, administradores, tem de tudo. Mas esse olhar de desperdício, eu acredito, que não é tão forte ainda, né? E esse olhar cada vez mais, né? Tem se tornado um assunto super relevante, até, né, pensando no impacto climático que gera o nosso setor da saúde, né? sim, A gente consome demais, usa muito plástico, utiliza gases anestésicos super contaminantes, né? E tudo isso também a gente, através de uma ferramenta como o 5S, a gente pode utilizar, né? uhum. Então, é, eu tô começando a projetar, né? Dá para ver aí? Vocês estão enxergando a tela projetada já ou não? Sim, Sim? Perfeito. Vamos lá, né? Então, o título, né, da nossa conversa, né, pessoal, é Melhoria Contínua, né, e o programa 5S aí, como evitar desperdícios, né? Acho que esse é um desafio, né, muito grande, né, evitar desperdícios, né? Como fazer uma boa gestão dos meus medicamentos, como fazer uma boa gestão dos meus materiais, MatMed, UPMEs, etc, né? Então, realmente, eh, essa ferramenta ela não vai resolver todo o nosso problema de desperdícios e resíduos gerados, né, no nosso hospital, mas sim ele vai trazer pelo menos um pensamento e uma visão que vocês podem utilizar, né? Então, mais que uma ferramenta em si, o 5S ele traz esse senso de disciplina e de tentar enxergar uma maneira mais organizada de trabalhar, né? Como a Rose bem comentou, né, eu sou gerente de melhoria contínua no Hospital Sírio-Libanês. Muito tempo no próprio Sírio eu trabalhei com PROAD, que sei que alguns de vocês já fizeram alguns projetos com PROAD SUS, né? Então eu acabei implementando projetos de melhoria, né, de Lean, de processos, né? eh, Em vários hospitais do SUS, né, por alguns anos, né? E também eu faço parte de algumas associações nacionais e internacionais, né, de saúde, Federação Internacional de Hospitais, e dou aulas em alguns MBA de saúde também, na própria Faculdade do Sírio, na Fundação Dom Cabral e outras, né? Vou deixar aí minhas mídias, né? Quem quiser, né, entrar em contato, conectar, eu super vou postando as coisas, os artigos, ou tudo que for saindo aí, eu sempre estou muito ativo aí nas mídias, acho que é uma maneira muito bacana de conectar com pessoas, né? Se tiverem dúvidas também no final, né, a Rose tem meus contatos, né, bom, fico super aberto aí a trocar, bate-papo, né, a pensar também em maneiras diferentes de melhorar o meu setor, minha área, etc, né? Então, fiquem à vontade aí, pessoal, seja aqui no chat ou seja em outros fóruns também. Já começando, né, uma slide que eu resgatei da minha apresentação do ano passado,
foi esse aqui, né. A gente acaba falando muito de algumas metodologias, mas realmente eu gosto de falar que a metodologia em si, ela traz algumas ideias, alguns insights, mas não é o principal, né. A ideia é adaptar tudo que a gente tem na literatura, tudo que a gente tem no mercado, nas metodologias, para a nossa realidade, né. Então, eu sei que algumas, metodologias ou modelos são mais conhecidos que outros, né, mas realmente tem um leque muito grande, né. Então, e lógico que, né, que o 5S ele vem aí do sistema Toyota, né. Quando a gente fala do sistema Toyota, né, aqui do lado esquerdo, né, eu tenho o modelo de excelência operacional, né, original lá do Japão, né, com 2 grandes pilares, né, que é o Just in Time e o Jidoka, que Jidoka na tradução seria automação ou autonomação, até foi criada uma palavra, né, autonomação com um toque humano, se vocês olharem, o automation em inglês ou autonomação em português, né. Mas é automação com toque humano, né, então, já lá nas plantas do Japão, né, a ideia é tentar trazer ferramentas ou modelos automáticos, mas sempre com o ser humano aí, muito perto, né, apoiando quando a máquina fica em pane ou tem algum problema, né, sempre ter o ser humano muito próximo, né. E até eu tenho um artigo que eu falo do Jidoka, porque hoje a gente fala muito da inteligência artificial, né, como se ela fosse roubar um pouco o nosso dia a dia, nossa rotina, nossos empregos, né, mas de fato, as pessoas que trabalham com inteligência artificial vão se dar melhor que as que trabalham sem inteligência artificial, mas, a inteligência artificial por si só também não vai fazer, ou não vai resolver as grandes dores de qualquer indústria, né. E Jidokai já traz esse conceito, né, de máquinas, né, que estão aí para ajudar, para mitigar erro, para separar, o que as anormalidades dentro de um processo, né. E percebam que na base do modelo original, né, tem a palavra estabilidade, né. E a palavra estabilidade, né, ele de fato traz um pouco esse senso, né, de ir criando rotinas, né, rotinas, padronizadas, né. E quando a gente pensa em ferramentas, né, uma das ferramentas que ajuda na estabilidade é o 5S, né. Aqui na Toyota Empilhadeiras, né, eles já na adaptação deles, né, ao mesmo modelo, né, percebem que as 2 são Toyota, né, é o mesmo sistema Toyota, só que com algumas adaptações, mas basicamente é igual, né. O 5S ele entra como a parte da estabilidade. E por quê? Quem quem fez 5S, ele já sabe, né, que ele vai trazer uma visão, né, vai trazer um impacto visual, né. E eu até ia ver aqui se vocês conseguem reagir, quais das pessoas que estão aqui já utilizaram, né, ou já, conhecem ou já implementaram alguma ferramenta 5S. Se vocês puderem aqui tem um coração no Zoom, então é só tentar reagir, que eu vou conseguir ver, as pessoas que já, utilizaram, ou um coraçãozinho também pode ser, né, só para ver quais de vocês, já bacana e tem tô vendo algumas pessoas. Uhum. Ah, legal, legal. Isso muito bacana. Ah, bastante. A Rose estava certa, falou, a Rose É, falou porque tem um eu falei que tem algumas instituições que já aplicam o 5S. Falei, pode perguntar que eles vão se manifestar. mas vocês sabem, pessoal, que agora eu vou fazer outra pergunta, aí todo mundo levanta a mão. Quem já mudou de casa alguma vez? Podem reagir, pessoal. Quem já mudou de casa, levanta a mão, reaja, coloca um coraçãozinho, aí mais ainda, né. Então, pessoal, mudar de casa, para você mudar de casa, de apartamento, do que for, você fez um 5S, né. Você foi olhar tudo que você tem, você percebeu que tem um monte de coisa que tem mais de um ano sem usar, você jogou um monte de coisa fora,
né, ou doou coisas, ou vendeu coisas, ou passou para a família, ou emprestou, mas você percebe, né, quando você muda de casa, que tem uma quantidade de coisas que você não usa muito grande, né. Então, de fato, esse é eu sempre brinco, né, esse é um tipo de 5S já, né, do momento que você olha, separa, descarta, identifica, coloca etiqueta, coisa que você leva para a tua nova casa, coisas que você nunca mais vai usar ou vende, etcétera, né. Então esse já é uma maneira de utilizar um 5S, né, e real atual, né. Então, dos projetos de melhoria que eu tenho utilizado, muitos deles, né, uma das primeiras ferramentas que é utilizada, eh, não falo de consultorias, mas a maioria das pessoas que implementa, vai no 5S porque ele já te dá uma orientação, né. Eh Estou falando do 5S como se todo mundo soubesse, mas eu vou ir aos poucos, detalhando, né, da ferramenta. Mas uma questão que eu queria trazer, né, é que quando a gente olha o mundo da gestão, né, da gestão de processos, da excelência operacional, da melhoria contínua ou do Lean, né, que tem tantos nomes, realmente temos um apanhado, assim, de várias ferramentas, muitas utilizadas, outras não, né, e aqui eu coloquei algumas apenas, né, mas realmente, na indústria, né, você realmente vê, né, eu tive a sorte de visitar aqui, né, ainda não fui para Japão, estou devendo essa, né, para conhecer Toyota lá no Gemba, como se fala, né, lá na ponta, mas sim fui aqui em Sorocaba, que é uma baita de uma realidade, até recomendo, assim, para quem tem interesse por esse assunto, porque você vê como as coisas são ao vivo, né, para quem criou esse pensamento, né, que é muito mais que ferramentas, pessoal. Eu costumo falar que é uma filosofia, né, de valor e desperdício, né. Que bacana, né, valor, que hoje se fala muito na saúde, né, saúde baseada em valor, né, mas o valor que agrega valor para o paciente, né. E não estou falando apenas do valor de monetário, né, sino que o valor realmente do que agrega para a jornada de uma pessoa que está precisando de apoios hospitalares, né, e da família também. E desperdício, né, Marcele desperdícios, foi o que levar mais para analisar tudo ao os que contrário do que eu mais falei aqui, você acredita? temos, né. Então, filosofia muito muito interessante no sentido, né, de que não são apenas ferramentas, né, de fato, os grandes gurus da Toyota não falam mesmo de ferramenta e falam de comportamento. Então, se uma dos behaviors, se tivesse uma maneira de resumir tudo o modelo da japonês, né, o toyotismo, seria o comportamento, é identificar os desperdícios que vamos discutir, é identificar uma maneira eficiente de trabalhar processos unificados, com pouca com pouca gordura, como se fala, né, com pouco espaço entre uma etapa e outra, e muito respeitando as pessoas, né. Então, realmente são coisas que vão muito além de uma ou várias ferramentas, porque nas minhas experiências, pessoal, vamos supor, vou implementar um 5 porque um próprio 5S. Se vou implementar ele e nunca mais vou olhar nem acompanhar resultados, esquece. Seu hospital vai continuar tendo os mesmos problemas, tendo os mesmos, né, impactos negativos que você quer mitigar, né. Então a gente tem que pensar, e esse é o grande desafio do gestor, é pensar num modelo baseado em processos, né, um modelo baseado em gestão da melhoria contínua de processos, né, e não utilizar uma ferramenta como essas de maneira isolada, né. Então realmente é um sistema de gestão, né. E aí o próprio sistema, pessoal, pegando já o assunto principal da nossa conversa, e já na Toyota, o Taiichi Hono, ele já tinha identificado, né, 7 perdas ou murá, que ele chama, né, no decorrer de um processo, né. E esses desperdícios ou perdas, né, a gente vê todos os dias nos nossos hospitais, ou nas nossas clínicas, ou no centro ambulatorial, na minha UPA, na minha AME, etcétera, né.
Então, desde processos desnecessários, né, ou repetitivos, movimentações que nunca foram desenhadas, estocar demais, coisas que logo vencem, ou ficar sem estoque, né, por fazer um mau planejamento, né, superprodução, quando eu falo de exames laboratoriais, muitas vezes, né, mando a um paciente fazer um pacote de um cardápio de exames e de próxima semana peço tudo de novo, sendo que talvez nem precisaria, né, esperar, né, acho que eu até brinco, né, o paciente, o que mais fácil é esperar, né, ele espera em todo momento, né? Ele espera para um laudo, ele espera para fazer o exame, ele espera para ter o primeiro atendimento médico, ele espera para uma reavaliação, ele espera para uma cirurgia. Então, assim, esses desperdícios, né, realmente se encaixam perfeitamente. Eu tenho certeza que no dia a dia de vocês também. Defeitos ou erros, né? A gente sabe, né, que os eventos adversos o que a gente chama de erro médico, né, que não é só do médico, não ensina que toda a equipe assistencial por cirurgias erradas, por óbitos que acontecem, ou por cirurgias feitas em partes do corpo que não era para ser feita, ou por algum material ficou no corpo do paciente, enfim, medicamentos que não deveriam ser dados para pacientes com certas restrições, dietas específicas para pacientes alérgicos, defeitos temos milhões também, né? E transporte, né? Transporte do coletador de exames, transporte do próprio paciente, de vocês, profissionais da saúde, que vão de um canto para outro no seu plantão o dia inteiro, né, que caminham quilômetros, né, independente do tamanho do hospital, se é um hospital pequeno ou um hospital grande, eu sei que vocês caminham quilômetros, né, num plantão padrão aí de 12 horas, vão para um canto, vão para outro, realmente é uma jornada bem puxada mesmo. Então, esses desperdícios, né, realmente eles se encaixa, né, muito bem na rotina aí de quem trabalha na assistência, né. E aqui quando entra um pouco no detalhe, né, dos desperdícios, né, o primeiro é uma superprodução, né, aqui acabei dando alguns exemplos, né, produzir exames que não são solicitados, né, estocar medicamentos que não são utilizados com frequência, agendar consultas de acompanhamento desnecessárias, né, esse pode ser já quando falou de espera, né, paciente espera em filas, profissionais esperando por informações ou equipamentos, por materiais, aguardando transporte, né? O próprio transporte do paciente entre diferentes unidades, paciente que estava numa unidade crítica e vai para uma unidade de internação, o paciente que estava no bloco cirúrgico e que tem que ir para uma recuperação pós-anestésica para depois ir para uma unidade de internação. Todos esses transportes, se eles não são bem orquestrados, né, e 5S ajuda no sentido que você consegue delimitar caminhos, rotas, vias, fluxos, né, então tudo isso se encaixa muito bem. Superprocessamento, né, realizar exames invasivos, quando exames menos invasivos seriam suficientes, preenchimento de formulários em várias etapas do processo, utilização de processos burocráticos para agendar consultas ou solicitar exames, o estoque, né, que também a gente comentou, de medicamentos vencidos, ou ficar sem estoque também, um desperdício, né, os movimentos, né, de pessoas, materiais, medicamentos, OPMS, etc., e os defeitos ou erros, né, então realmente, né, a gente vê, né, que esses desperdícios que foram pensados numa indústria que não tem nada a ver com saúde, se encaixam perfeitamente no nosso dia a dia, né? E às vezes, pessoal, tem erros que a gente não vai conseguir eliminar, mas o fato de eu mapear o erro e tentar mitigá-lo já é um grande passo, né? Então, se eu sei que tem alguma questão aí que consigo controlar, monitorar, acompanhar, já é muito mais do que a maioria faz, né? Que muitas coisas não são mensuradas, né? É aí a importância, né, do assunto, né? E aí já vamos, né, especificamente entrando, né, ao nosso programa 5S, né? Então, aí o termo 5S foi popularizado, né, por Hiroyuki Hirano, num livro lançado no 95, né?
e aí com 5 palavras japonesas, né? Tem literatura que fala dos 5 sensos para o Ocidente, né? Então, eu tenho o senso de triar, vamos dizer, ou classificar, de organizar, que eu sei tons, quem é fluente em japonês, peço desculpas, né? Eu brinco que eu já falo o português errado, inglês errado, até o espanhol já estou perdendo, e ainda algumas palavras japonesas que não tem tradução, né? Seisho, seiketsu e shitsuke, né? São as 5 esses, né, que foram definidas aí, né, que foram de fato as palavras, né, utilizadas, né, para o programa 5S, né? E falo programa, pessoal, porque perceba que a quinta S, né, é de sustentar, ou seja, até a quarta S você pode fazer uma vez e eu garanto para vocês que a próxima semana, tudo que vocês fizeram estará tudo do jeito antigo, bagunçado, sem padronização, sem nada, né? Então, o quinto S de sustentar é de fato criar rotinas, talvez mensais, ou quinzenais, ou a cada 2 meses, né? Mas para manter essa organização, né? Então, se eu vou classificar, vou organizar, vou limpar e vou normalizar o meu setor de trabalho, né? É importante manter. E a gente do Ocidente, né, bem sabemos, né, que muitas das coisas a gente não tem esse modelo mental, né, de sustentar eh, essas melhorias, né? E aí vem o quinto S, que é de sustentar mesmo, né? E esse programa, né, a ferramenta, né, ele tem alguns benefícios, né, como aumento da eficiência da produtividade, redução do espaço necessário para realizar trabalho de armazenar artigos, melhoria da qualidade, melhoria da motivação, né? Tem lugares que eu lembro que visitava hospitais que falavam assim, cara, eu nunca vi um corredor vazio na minha vida, estou há 15 anos trabalhando em tal hospital, e sempre tinha macas com pacientes, né? As cadeiras ficavam em qualquer lugar, cadeira de roda, o lixo não tinha um lugar específico para ficar, não tinha uma boa classificação de resíduos, né? Então, o 5S realmente, pessoal, é lógico que a gente está pensando no nosso ambiente de trabalho, né? Mas até para a nossa vida privada, né? Nossa vida pessoal do dia a dia também, ele ajuda bastante. Então, realmente é algo que, que se encaixa é, em muitas frentes, né? Então, o primeiro, né, é, a primeira utilização, né, seria a primeira S, né, seria da utilização, né, daí de separar o útil, né, ou separar, né, ou triar, como tinha na antiga slide, né, separar aquilo que é útil do inútil e eliminar aquilo que a gente não utiliza, né? Depois eu vou na parte do ordenação, né, de ordenar, colocar o que é necessário no lugar que é necessário, né? Então, realmente colocar o lugar certo na peça certa, né, no ambiente certo, né? A gente pega um pouco do conceito do just in time, que é um outro pilar aí do sistema Toyota, né, de o lugar, a peça certa, né, para o produto certo, né, que na saúde é paciente certo, no cuidado certo, na hora certa, né? Então esse é o segundo senso. Aí já vai para a parte da limpeza, né? Colocar o que é necessário no lugar, a limpeza seria limpar o lugar de trabalho onde o objeto, né, ou os materiais vão ser colocados, né? E isso já vira meio que uma rotina, né? Aí o quarto senso do Seiketsu, né, é já ir padronizando, né, então deixando etiquetas, marcando um carrinho com onde vou colocar cada coisa, se é possível colocar até a quantidade, né, sei lá, pensando em remédios de alto custo ou medicamentos de maneira geral, não apenas colocar em qual das gavetas tem cada coisa, mas sim também colocar a quantidade e quando foi reposto a última vez, né? Isso dá até uma boa estimativa do consumo, né? E de quando, segundo a previsão, vou ficar sem aquele medicamento, né? Que a ideia é que a gente, dependendo do medicamento, sempre tenha ele no meu estoque, né? E aí passamos ao quinto senso, né? Ou quinto S, que é o Shitsuke, né? De sistematizar e sustentar.
o programa 5S, né? Então percebam que é, parece simples, né? E de fato é, de maneira assim, se a gente olhasse, né? Mas acredito que a parte mais complexa, né, vem na parte final, né, pessoal? E aí muito se usa, né, fazer uma tipo auditoria inversa, né? Então, se vou fazer um 5S na sala de medicamentos, né, ou na sala de sutura, vou chutar aqui. A ideia é que não seja a pessoa que trabalha na sala de sutura que faça o 5S de lá, ou pelo menos a auditoria, né? A ideia é que uma pessoa de outra área consiga verificar se está tendo uma utilização certa, se está tudo ordenado e limpo, se está tendo uma identificação do que é utilizado ou que não, né? Então, realmente, a gente tenta fazer muito essa revisão cruzada, né? Porque isso já traz uma visão um pouco mais crítica. Aqui, né, reforçando, né, os censos, né, o, os EITONs, né, os itens essenciais são organizados de maneira lógica e eficiente, e cada item deve ter um lugar designado e ser de fácil acesso, né, isso é bem importante, né, o, o Seiketsu, né, criar padrões e procedimentos para manter a organização, né, então tentar delimitar e definir tudo, né? Onde as coisas vão ficar, né? O 6, o senso de limpeza, né? Manutenção da área de trabalho em um estado limpo e organizado, né? E a limpeza física, manutenção de máquinas e equipamentos em boas condições. E o último, né? Que era o Shitsuke, né? Que é o senso de autodisciplina, né? Que é a manutenção, né? Desses padrões estabelecidos nas etapas anteriores, né? Então, é, aí é o grande desafio, né, pessoal? Mas, como vocês já cansaram, né, de me ouvir, né? A gente vai fazer umas dinâmicas aí com vocês para a gente interagindo de maneira geral. Então, vou aqui passar um segundinho. Eu vou apresentar uma imagem que tem vários números misturados, tá? Eu não sei se vocês já fizeram nessa dinâmica. E você tem 30 segundos, né? Que eu vou cronometrar aqui no meu celular, 30 segundos para vocês tentarem identificar sequência, né? Os números que vão a partir do número 1 até o número 49. Tá certo? Então, vou passar a seguinte slide. Então, vão, por favor, identifiquem, né, os números do 1 até o 49, por gentileza. Quem já conseguiu achar até do 1 até o 49, ou vão contando aí, depois colocar no chat até que número chegaram. Faltam 10 segundos. Pronto. Vou ler agora os comentários. Pessoal, pode ir colocando até que número chegaram, só para ter uma ideia. Pode colocar aí se chegaram até o 10, até um 15. Caramba, o Gerson tá olho crítico aí, olho cirúrgico. O Marcelo achou um, outro chegando até o 9, até o 9, até o 10. Eu não achei nenhum, boa. Realmente é difícil, né? Tá tudo espalhado até o 10, 6, cheguei no quinto, bacana, bacana. 6, realmente, pessoal, da maneira como está aí, né? É muito difícil, né? Cair além aí do Padre Albino, bacana. Até o 15, até o 3, Rodrigo, legal, Padre Albino aí presente. Grandes parceiros aí, muito bom. Bacana, pessoal. Então, aí vocês foram reprovados, né? Brincadeira. Mas essa era uma primeira visão, né? Então, o SEIRI, né? O senso de utilização, né? Ele é o primeiro pilar do 5S e tem esse objetivo de separar, né? Então, vocês viram nesse exercício, tá tudo meio misturado, né? Então, separar
do que é necessário e do que não. Eliminar aqueles itens desnecessários, né? Então, essa etapa reduz o desperdício do espaço, do tempo, do recurso, facilita a organização e aumenta a eficiência operacional, que esse é um assunto bem importante. Aumenta a eficiência, pessoal. Então, seria o primeiro passo para transformar a organização, com vários benefícios, né? Reduzir o risco de erro, otimiza o espaço de armazenamento, garantindo fácil acesso aos itens e melhora na gestão de estoques, né? Então, é um pilar apenas que já pode trazer benefícios, né? Imagina se eu coloco os 5 esses em prática, né? Então, o primeiro esse já a gente conseguiu. Agora, pessoal, vou dar de novo 30 segundos, né? A gente vai retirar da figura os números acima do 49, né? Então, a dinâmica fala do 1 até 49, né? Mas como a gente já passou pelo primeiro censo, né? Tudo que for acima de 49 já vou tirar para facilitar, né? A dinâmica novamente. Então, agora, vocês vão fazer de novo. Vou dar de novo novos 30 segundos aqui para vocês tentarem, para ver se agora, pessoal, tenham fé em vocês. Acho que agora vocês vão conseguir até os 50. A Rose também, hein? A Rose também tem que ir contando aí. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá a ver como fica, como fica agora nosso negócio. Tá contando, tá? Agora ficaram só 49 números, pessoal. Para quem não achou um, talvez agora ache, porque tem menos poluição. Pronto. De novo, pessoal, quero ver aí os comentários. Vamos lá. 12, boa, Helena aí. 7, não, ó, agora o pessoal melhorou, pô. 17, bacana. 15, foi até 11, Rose, legal. 17, 13. Lucimara, 0, como assim, Lucimara? Lisiane, 12, bacana. A maioria já, a média ficou acima de 10, pelo que eu vi. 14, o Maicon, 13, 17, bacana, bastante número alto. Ele já deu uma mudada, né? Já o fato de limpar, né? Os que não, a gente não precisa, né? Já melhorou bastante. Raoni, 8, bacana. Luiz Otávio, 17. Fernanda Campos, 13. Ah, show de bola, pessoal. Vocês já estão craque, já conhecem, já sabem como é o esquema, né? Então, bacana. Aí, pessoal, vem o censo da organização, né? É fácil de encontrar, né? Então, o Seiton, traduzido como organização, é o segundo pilar, né? E se refere ao arranjo sistemático dos itens necessários para que seja mais fácil localizá-los, né? Acessados e utilizados. Esse pilar aí prioriza a funcionalidade e ergonomia no ambiente de trabalho, reduzindo o tempo de busca, né? O desperdício de recursos e os riscos de acidentes, né? Então, aqui a gente coloca tem um exemplo, né? No almoxarifado da farmácia, o Seiton assegura que cada medicamento esteja no lugar certo, promovendo um fluxo de trabalho eficiente e seguro, né? Então, o fato de tirar os que não servem, né, já ajuda. Então, eu acredito que para quem não tinha achado o número 1, agora que tiramos os que estavam poluindo aí, já deu, né, mais fácil para achar, né? Mas mesmo assim, ainda não está legal, né, pessoal? Ainda tem um desafio aí para organizar, né? Então, acho que podemos melhorar ainda mais, né? E para isso, pessoal, desculpa, para isso temos uma tabela que a gente utiliza, né, para classificação, né? Primeiro, né, pensando no que é necessário e desnecessário, né? E do necessário, qual é a frequência que utilizo se necessário e destino, e mesma lógica para o desnecessário, né? Frequência e destino. Então, dos itens necessários, né? Temos medicamentos e materiais com alta frequência de saída,
Então, eles precisam ficar, manter nas prateleiras inferiores ou próximo ao local de uso, né? Aquela coisa. Temos medicamentos específicos para tratamentos menos frequentes ou materiais utilizados em situações pontuais. Eles são armazenados em prateleiras intermediárias, ligeiramente mais afastados do ponto de retirada, né? Pensando numa lógica assim, de espaço, né? Vamos pensar numa farmácia satélite ou até uma farmácia central também, né? E também dos itens necessários, aqueles itens de baixa rotatividade, como medicamentos de uso restrito ou materiais sazonais, né? Esses, a ideia é manter nas prateleiras superiores ou em áreas mais afastadas, né? Porque, de fato, eu vou ter um consumo não tão rotineiro, né? Não tão diário, assim, pedindo ele, né? Então, realmente, não preciso ter ele tão próximo, né? Do ponto de retirada. Aí, dos desnecessários, pessoal, vai depender muito do tipo de material, tá? E aí são desde medicamentos vencidos ou materiais avariados, né? Descartar de forma adequada, conforme a regulamentação sanitária. Medicamentos ou materiais não mais utilizados na farmácia, mas necessários em outros setores, como a nutrição ou almoxarifado geral, transferir para o setor correspondente, né? E também outros itens desnecessários que ainda assim um uso definido, mas com possibilidade de se reaproveitar, aí destinar a um local de espera para a definição do uso ou descarta, né? Se tem um material que eu não vou usar no meu local, mas talvez seja utilizado no outro local, ninguém está utilizando, né? A ideia é fazer o descarte, né? Em termos de patrimônio, né, dos hospitais, a gente percebe, né, móveis, cadeiras, mesas, toda a parte imobiliária assim, de materiais que são utilizados, realmente a gente vê que tem uma questão bem importante, né, que de itens, né, e não falo apenas de remédios, né, que eu sei que medicamentos eles têm um custo específico, né, e tem um impacto e um tratamento específico, mas até gostaria que pensassem em tudo, né? Em todos os itens que vocês veem e que realmente ou estão no lugar errado ou realmente eles não têm esse uso que deveria, né? Então percebam a importância disso e da classificação, né? Então, dito isso, pessoal, né? Vamos, né, na terceira atividade. Então, vamos organizar os números em 9 quadrantes, de forma que cada quadrante tem um número e o seguinte vai estar no próximo quadrante. Ou seja, a gente vai organizar, né, de maneira lógica, né? Não teremos números sucessivos no mesmo quadrante, entendeu? Ou seja, não vou colocar dois números num quadrante só. A ideia é colocar um número em cada quadrante de maneira lógica. Dessa vez, pessoal, a gente vai ter os mesmos 30 segundos, tá? Para organizar os, os números, tá bom? Vou contar aqui para ver se vocês conseguem organizar de uma maneira um pouco mais organizada. Boa. Parou, né, pessoal? Aí acho que ficou um pouquinho melhor, né? Ainda, ainda tem espaço, né, de organização. Acho que com esses quadrantes o pessoal conseguiu dar. Opa, chegaram números altos, né? 26, 23, 36. A Helena chegou com o número 36, 23. Agora fica um pouco mais fácil, né, pessoal? Do momento que a gente consegue organizar, consegue estruturar de uma maneira um pouco mais visualmente melhor, né? Então, 22 o Júnior aí, Rosana 22. Ó, Luiz Otávio aí, tá aí quase, hein? Faltaram 5, Luiz. Faltaram 5 só, aí quase chegaram nos 49, né? Excelente, excelente. Acho que ajudou bastante, né?
E aí, pessoal, bacana. Aí, né, vem o quarto senso, né, do Seiketsu, ou senso de padronização, né? Aí o quarto pilar, né, refere-se à padronização das práticas de organização, limpeza e segurança. Ou seja, o quarto pilar olha os três primeiros, né, garantindo que os três sensos aconteçam de uma maneira bem organizada, né? De novo, aqui numa almoxarifada de uma farmácia hospitalar, o Seiketsu envolve criar e documentar os métodos uniformes para manter o ambiente sempre organizado, limpo e seguro, né? Então aqui vem a parte de tentar padronizar, tentar organizar, tentar etiquetar, tentar definir em qual corredor vai ficar que material, definir, às vezes tem lugares que definem um responsável por, por tipo de material ou por tipo de corredor, dependendo do tamanho, né? Então, realmente, o Seiketsu já vem para tentar estruturar esse programa. Percebem que os primeiros três é mais mão na massa, né? Então, vamos organizar, vamos limpar, vamos separar, vamos distribuir, vamos identificar, bacana. Já o quarto vem uma questão talvez mais administrativa, poderia falar, né? Onde eu vou tentar padronizar, escrever, definir quem vai ficar responsável, quem vai ser de fato essa visão de organização, documentar. Então, aí já vou colocando algumas normas desse senso, porque ele já vai me dar um pouco a estrutura do programa. Já com ele eu consigo, né, ir escrevendo e estruturando o que poderia ser já um programa 5S no meu hospital. Então, eu levo, defino, identifico, né, e dessa maneira já ajuda, né, a ter uma estrutura melhor para meu e podemos garantir que todos encontrarão os números de 1 ao 49 na sequência e em menos de 90 segundos. Aí, nem vou ligar o cronômetro porque ficou muito fácil, né, pessoal? Agora ficou fácil. Aí já é a maneira que as coisas deveriam ficar, né? Então, independente do tamanho, né, cada número, né, num cantinho, num quadrante, isso ajuda a visualizar. Então, se você falar, acha o 1, eu já sei onde está, acha o 33, já sei, eu acho o 47. Fica muito fácil, né? E isso pega um conceito, né, também do modelo do modelo da Toyota, que é a gestão visual, né? Que é muito forte, né, na indústria, né? A gestão visual, como de maneira simples eu enxergo, né? Isso pode ser até tem um conteúdo sobre isso, né, Roda? A gente falar de Kanban, dos alertas, né, Sim. de quadros de gestão à vista, né, de ferramentas. Eu falo muito do Kanban, principalmente, né, do Kamishibai também, que são ferramentas que ajudam a visualizar, né, a ter uma auditoria de um processo que ele já me traz, quando está fora do padrão, já me traz uma cor diferente que já me sinaliza que algo está fora do padrão ou é uma não conformidade ou algo do tipo. Então, esse aqui você tem uma gestão visual, né? Tem um colega até que brinca aí com as caixas de ovos, né? Se você coloca os ovos numa cesta, você não sabe quantos ovos você tem. Você sabe que tem ovos, mas não sabe o número. Agora, quando você compra sua caixa de ovos, é só olhar que você sabe que tem 6, ou tem 12, ou tem 24, né? Então, é igual que esse exemplo que a gente está mostrando aqui. Eu sei que tem 49 números e está muito fácil para mim identificar cada um deles, né? Isso é um conceito de gestão à vista que a gente tenta também incentivar. E aí, pessoal, finalmente, né, chegamos, né, no quinto pilar, pessoal, é o senso da disciplina, né? Esse é o nosso último pilar, disciplina ou autodisciplina em alguns textos, né? Aí depende muito da literatura, mas é basicamente isso, criar essa cultura organizacional, definir um dia, tem um lugar que chama o Dia do Sol, né? De sinalizar, organizar e limpar, né? É, então, assim, são organizações que definem um dia do mês, ou um dia a cada 2 meses, 6 vezes no ano, sei lá, para organizar meu setor, para organizar
meu lugar de trabalho, né? Então, a ideia é criar uma cultura organizacional onde todos os colaboradores, né, de forma voluntária e contínua, seguem os processos padronizados, né, assegurando que as práticas de organização, limpeza e segurança sejam mantidas ao longo do prazo, que é o grande desafio, né? E aí os benefícios, né, de maneira geral, manter os processos do 5S a longo prazo, né? Então não é algo pontual, pessoal, assim, talvez o principal erro que eu vejo, assim, além de escutar, assim, é muito complexo, que não é, mas a segunda coisa que eu mais escuto, assim, ou que eu percebo que as pessoas não estruturam isso de maneira sequencial, né? Então deveria ter um acompanhamento após a implementação, tá? Então, acho que aí já vou deixar daqui a pouco um minutinho para ouvir também a experiência de vocês, de aprender com vocês. Mas pegando esse gancho aí, realmente a padronização, olhando o longo prazo e a disciplina, né? Que na saúde a gente sempre está apagando incêndio, sempre está faltando algo, sempre está, né, sempre na correria, e é assim mesmo, a saúde é assim, não é só no Brasil, a saúde é assim, um pouco caótica, né? Falta material, chega um paciente, tem uma parada e o médico não está no outro plantão, está no centro cirúrgico, etc. Isso é assim, então às vezes a gente percebe que programas como o 5S, eles não se sustentam na grande parte das organizações, mas acho que uma grande sacada, assim, um grande aprendizado é começar em setores, né, onde vocês tenham governança, governabilidade, né, para agir, para atuar e também se sentir muito abertos, né, a receber as oportunidades que são enxergadas no seu setor, né? Acho que isso é muito bacana ter essa resiliência, talvez, de identificar que tem melhorias e sempre tem, né? Não pode não pode você falar que não, seu setor não tem melhorias, né? Acho que todos os setores estão abertos, né? E a trazer alguma oportunidade, a identificar um gap, né? E a implementar essas melhorias, né? Então, essa era a nossa dinâmica. Aí vocês veem como ficou, né, pessoal? Na parte inicial, super caótico, com várias coisas números, né, que a gente não precisava utilizar, não dava nem para identificar aí. Depois que eu vi também que o 1 tá deitado pequenininho aí do lado 54, mas super difícil de achar. E já o depois, né, super organizado. E por que a gente colocou assim, pessoal? Porque é sempre bom mostrar esse impacto, né? Então, assim, o antes e depois em programas de 5S incentiva muito o pessoal a continuar. Então, eu trabalhava assim, olha como está agora, poxa, que bacana, consegui melhorar meu trabalho, meu ambiente, consegui que visivelmente fique mais legal também. Então, tudo isso é bem incentiva, né? Incentiva as pessoas a continuarem, né? Então, realmente, esses pontos de fazer o antes e depois a gente acha muito relevantes e muito bem apresentar esses resultados dessa maneira, né? Aqui eu trouxe um vídeo, né, bem sim, assim, de, de como usar um 5S, tá? Vou colocar aqui. Até já, enquanto eu apresentei o vídeo, eu pensei em algo. Para quem já utiliza o 5S, pessoal, poderia fazer o desafio, né? Quem fizer um vídeo assim bacana e compartilhar. O que você acha, Rose? Apresentar aí a mudança 5S, seja na farmácia, Sim, seja no um antes ou xarifado, depois, né? ou antes e depois, quem tiver aí, compartilhar com a Rô, ou fazer uma cadeia assim de, meu 5S e tal, vocês Uhum. apresentarem um antes e depois, acho que seria bacana para, Será que o para, para a pessoal não gente que... tem? Quem já Ah, aplicou?
Vocês têm fotos do antes e do depois? Eu sei que Padre Albino pratica, o Sim. Afonso. Vocês tiraram fotos antes e depois? A Santa Ó, Casa de Santa Casa de Limeira falou que Limeira. tem. Vocês têm aí para compartilhar com a gente? Quem tiver, gente, levanta a mão, vamos compartilhar a Aí experiência. até fazer, né? Tipo, Agora isso. vai ter Ah, mas posto, depois, tá? não, tudo bem. Se Tá. não tiver agora, Uhum, é, a gente pode enviar depois. A gente pode fazer uma uhum. corrente aí do 5S, É. pessoal. Até O porque Emanuel está vocês procurando, ó. podem se incentivar, né? E até aprender Uhum, de experiências, né? é, dos seus colegas, né? Como os seus colegas também uhum, têm conseguido. sim. É, eu soube, né, aí que a Cíntia, né, a Cíntia aqui do programa, né, ela tem, por ter morado no Japão, né, e por ter trabalhado em algumas empresas, né, também ela tem uma certa experiência, bastante experiência, aliás, com a ferramenta. Eu queria ver se você, Cíntia, queria trazer um pouquinho a tua experiência, a tua percepção de como é lá em loco para quem faz, né, raiz, né? Como que tem sido isso? Eu acho que para mim ainda é uma oportunidade que vou fazer no futuro, né, de ir lá e entender. Mas para ti, como que foi isso aí? Quais são teus insights? Ah, Marco, você me chamou mesmo, hein? Então, pessoal, eu morei por muitos anos lá no Japão. Eu estava conversando com o Marco nos bastidores antes aí de iniciar a assembleia. Eu trabalhei na Sony lá no Japão, trabalhei na Ishin, que é a maior fábrica que faz peças para a Toyota, e estava falando para ele que é impressionante essa cultura do 5S, que realmente é cultural, né? Eu vendo o videozinho agora que o Marco passou, essa delimitação feita com os tapes no chão, todas as fábricas que eu trabalhei no Japão, ela tem essa delimitação. Então, assim, tem o lixo, a lixeira, ela tem que ficar naquele canto, naquele quadradinho, eles fazem a delimitação com tape. A mesa X, ela tem que ficar naquele tape. A máquina, é tudo delimitado, é tudo separado. E quando a empresa, ela realmente introduz isso culturalmente falando, você vê que funciona. E quando tem alguma coisa desalinhada, você percebe, porque você pratica aquilo todos os dias, né? Nas reuniões matinais que a gente tinha com a chefia, e ele passava lá o dia, o que a gente tinha que fazer, e ele sempre reforçava no final da reunião. Então, vamos praticar todos os dias o goeço, que eles falam. Go, que é 5 em japonês, e eso, que é o S. Então, é o goeço. Então, a gente sempre falava seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke, né? E aí, quando você aprende aplica isso todos os dias, ele é automático. E aí, quando alguma coisa está fora desse 5S, é perceptível e você vê como isso atrapalha, né, durante uma produção, durante o seu dia a dia, até mesmo no horário de almoço, porque é tudo delimitado, é tudo separado, cada coisa no seu lugar, e isso daí facilita demais o dia a dia no trabalho. Então, eu fico imaginando nos hospitais, né? A gente tiver a oportunidade de fazer algumas avaliações virtuais aí com o pessoal do CQH. Então, assim, eu fico imaginando o carrinho de emergência, né? Ele tem que ficar ali naquele corredor, naquele setor, mas vamos delimitar ele, coloca um tape. Ele sempre vai ficar ali. E é tudo identificado, igual o Marco mencionou, né? Quando que foi a última utilização, quem foi que fez, qual data que foi feito. E aí, quando você acostuma com essa organização, você não consegue mais trabalhar sem. Porque aquilo ali facilita de uma forma que é impressionante, muda a cultura da organização, muda a cultura da empresa. Acho que é isso aí, Marco. Nossa, é espetacular. Ó, aqui o pessoal Ó, da Santa Casa Limeira já já colocou está no chat, mandando, gente, no pessoal. chat. É. Não tem Olha que como, não bacana, tem gente. como compartilhar, né, Marco? Deixa eu ver aqui. Só de Até Limeira. acho que Emanuel, você poderia. achou as fotos, Emanuel? Emanuel lá do Rio, do Afonso. Tem gente mandando aqui. Muito interessante. Vou tentar ver É. aqui. Ó, aqui a Padre Albino também.
Deixa eu É. achar aqui, para ver se eu consigo projetar. Deixa eu abrir. Ah, tá. Vou projetar esse aqui, tá mais fácil para mim, tá? Isso Hum. aqui, se não me engano, é Padre Albino. Ó, aqui, ó. Estão vendo a tela, pessoal? Só Na tela. levanta ele. Aí. Esse é do Olha, Padre Albino. antes e depois. Ah, que legal. Olha como as pastas, né? Tudo, gente. É para tudo, né? Uhum. Olha, eu tô falando, mas aqui no meu escritório aqui fez o que tá um pouco bagunçado. Por isso dá um 50 aqui, tô em casa A hoje, né? casa de ferreiro, espeto de pau. Não, mas lá no escritório tá bem organizadinho, mas aqui em casa Ah. tá bagunçado. Alguém do Mas, Padre Albino que quer compartilhar como que foi essa experiência? Estão conseguindo manter? Cadê o deles? Alguém do Padre Albino? Os Afonsos também postou aqui no chat, ó, É. Hospital as dos fotos. Afonsos, Eu queria se alguém saber se vocês quiser, estão conseguindo manter, né, essa organização, Padre Albino, ó, Limeira. do Olá, Limeira. bom dia. Vocês me ouvem? Fala, Sim, Natália, Natália. bom Olá, bom dia. dia. Bom dia. Então, essa é a nossa sala de arquivo daqui do jurídico, né, da fundação. Uhum. E antes era assim, desse jeito, né, as pastas, né, identificação, de padronização, algumas já coisas ali no chão, enfim. E a Uhum. gente começou no final do ano. E tá tudo certinho agora, é muito mais fácil a gente se achar, né, de se localizar. O tempo fica muito mais rápido, as coisas todas. Sim, É uma história de sucesso com toda certeza. que bom. Obrigada, Natália. Imagina. Limeira, alguém de Santa Casa de Limeira? Sayonara tá aí? Quem tá aí de Limeira? Aí depois o Afonso, tá? Emanuel, ou a Tenente Coronel Mônica. Ah, olha que bacana. Ele na Santa Casa de Limeira. É, Eles na Santa Casa de Limeira utilizamos a metodologia desde 2012. Temos um grupo de auditores composto pelos próprios funcionários. Que bacana. 46. legal, né? Nossa, baita case. É, E fazemos auditoria é. semestrais. Evento Olha que legal. uma vez por ano, aumento de reciclagem dos auditores. Nossa, Bruna, da qualidade. Me Legal, convida, né? Bruna. Eu gostaria de conhecer como vocês fazem assim com esse. Porque é Isso. baita case aí, né? É. 2012, né? Tem bastante tempo, né? Mas 10 anos aí trabalhando. Pessoal, só vou rapidinho Tá. fechar finalizar minhas últimas 3 slides que eu tenho aqui. E aí já passo Uhum. aí para poder Tá. continuar. Aí com a Rose. Então, pessoal, trouxe esses pontos aí só para a gente, para a gente como modo de exemplos, né? Que também Uhum. trouxe, como foi comentado, né? Um carrinho, né? Com bem delimitado, né? Com os materiais utilizados. Aqui é um modelo que eu ouvi de uma rede privada aqui do Brasil, não é do Sírio, tá? Mas achei bem bacana como eles conseguiram estruturar e realmente o céu é o limite, né, pessoal? Cada Tem. lugar pode adaptar da maneira mais eficiente. Aqui, bom, agora tenho várias fotos de vocês que eu vou utilizar nas minhas apresentações, mas desde carrinhos, do sala de expurgo, enfim, acho que todos os setores podem e devem passar, né, pelo programa 5S, né? E aí, pensando talvez na parte de resíduos, né, e de expurgo, eu quis trazer um pouco da quantidade, né, de resíduos, né, que acaba sendo desperdício que a gente utiliza no nosso setor, né, desde vidros, papel, papelão, comida, embalagens, bens duradouros, eletrônicos, artigo de um uso só, né? Então, eu tenho muito entrado nesse mundo da sustentabilidade, que eu enxergava muito isso, sempre. Medicamentos, acho que talvez seja o ponto que o desperdício em termos de custo que mais onera negativamente as nossas organizações, né? E a pegada carbônica, ou a emissão que isso gera no meio ambiente, né? E a quantidade de gases de efeito estufa gerados é realmente muito alta, né? Então, realmente, se a gente tivesse uma consciência, né? E eu falo comida porque
grande parte dos hospitais tem o refeitório tanto para a gente como profissional da saúde e também para as famílias, os pacientes, né? Então, querendo ou não, a gente gera muitos desperdícios, né? E se a gente conseguisse criar o 5S até nessas questões, realmente o impacto é muito alto, né? Então, é um chamado, né, a criar essa consciência, não apenas, né, no cuidado com o paciente, mas também na, na empresa, hospital, hospital centrado no paciente, mas também todos os processos por trás são muito, onera bastante, são altamente contaminantes, né? Então, fazer uma boa segregação de resíduos, né, é muito importante, né? E aí que eu trago um modelo, né, que são as R's dos resíduos, né? Para rejeitar, repensar, reduzir, reusar, reparar ou consertar, né? Renovar, remanufaturar, reconverter, reciclar e recuperar, né? Realmente é um framework utilizado, né, que fala muito sobre, né, essa parte da reciclagem, né? A gente hoje está numa sociedade que tudo a gente joga fora e compra, né? Mas realmente a gente tem que tentar reutilizar, tentar dar uma vida útil. E aí falo de tudo, pessoal, né? Nossos celulares, notebooks, carros, telas, TVs, né? Passando 2, 3, Mas 5 ninguém anos. consegue consertar mais nada, né? Não tem técnico para consertar mais nada hoje em dia? Você não acha? É até difícil, é verdade isso. Tem coisa que não tem, hoje tem cada vez menos técnicos que repara, né? Tempo atrás, a rádio estragava, a gente mandava para reparar, a TV não funcionava, a gente mandava também para reparar. Realmente, Hoje não tem. mas está tendo uma corrente, né? Tem até empresas, né, de sustentabilidade que falam assim, cara, se sua roupa estragou, traz para a gente que a gente repara para você de graça, Uhum. né? Mas assim, são coisas muito pontuais, né? Realmente o desafio é muito amplo, né? Então, parte de resíduos e 5S também é muito muito importante. Então, eu quis trazer pensando, né, no impacto, né, e o poder, e o impacto que gera qualquer serviço de saúde no meio ambiente também. E como o 5S como uma ferramenta, um modelo, de organização, de sustentabilidade, ele pode, de fato, trazer uma consciência e vai muito além da organização, né, Rose? Ele vai, ultrapassa, né, ajuda a identificar desperdícios, pode diminuir custos, né, pode Sim. entregar um serviço de maior qualidade para os nossos pacientes, né? Então, acho que dessa maneira eu quis trazer aí esse chamado de atenção, né, de algo que é bem crítico, né? Só olhar o clima, não só no Brasil, no mundo, né? Todo dia está tendo alguma coisa diferente num canto do mundo, né? Então, realmente é Sim. algo gritante. A gente tem que criar uma consciência cada vez mais, para as nossas organizações, né? Que geram altas emissões de gases de efeito estufa, né? Não apenas, CO2, né? Sino muito óxido nitroso, gases anestésicos e assim por diante, né? Microplásticos, nem falar, né? Então, Sim. aí dessa maneira eu queria, finalizar a minha parte e também agradecer aí a Rose e toda a equipe aí por ter me convidado, né? E também ficou à disposição aí, pessoal, para Uhum. dúvidas e, enfim, muito obrigado. Obrigada, Marcos. Só queria que, enquanto você falava, o pessoal do Hospital da Aeronáutica de Afonso colocou aqui, ó. Nós mantemos o 5S como uma prova das Olimpíadas da qualidade, que é anual. Você viu que aí depois que iniciaram, conseguiram manter, né, melhorar a adesão. A Cosan também Olha que utiliza. Jennifer. Olha, 10 esses, que bacana! Ô, Gente, Jennifer, cadê fala, você? Compartilha, fala um pouquinho com a gente. Oi, gente, vocês conseguem me ouvir? Sim, sim, Então, eu faço parte aqui da Colsan, né, que é o banco de sangue do HSPM, mas tem uhum, a Colsan em vários outros hospitais também. sim, E a Colsan, a qualidade dela é bem forte e ela está sempre inovando, sempre implantando mais coisas para deixar o ambiente melhor, enfim. E ela uhum, vem implantando esses 10 S's. Esse ano, durante todo o ano, ela está explicando sobre cada um dos S's, né?
Até dezembro a gente termina de aprender todos e ela está divulgando bastante isso, está sendo bem legal. Nossa, muito interessante. Muito, Muito muito legal, né? legal. Gente, olha isso aqui. Eles foram muito além. Até eu É. não tinha visto isso aqui. Dá para fazer uma boa divulgação disso aqui. Já vou postar isso aqui. Já vou postar Tem, que eu tem, tem conheci. como, tem como abrir ele aqui? É, eu Será? tenho aqui, vou projetar aqui. Quais serão os outros? Ó, acho que dá para ver, né? É, tem os 5 primeiros, né? Que foram os que eu passei, Uhum. né? Aí tem Senso da Determinação e União. Shikari-yaro. Ó, Cíntia, me, Bem me, me ajuda pequeno, aí com você o japonês. consegue dar um Aumentar? zoom, É. Marco? Ah, tá, tá. Deixa eu ver aqui. Aí. Aí, Sei, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shikari, Kariyaru, Shikari Yaro. Shikari-yaro, Shido, Senso de Shido, Treinamento. Ido, Suyaku. Setsuyaku, Satsuyaku, Shiserin. É, Shisei, o nono tá difícil, gente. É, tá difícil. Ajuda aí, Cíntia. Shiseirinmi, e Sekinin Shiserin. Shakai. Meu Deus. Nossa, amém esse o décimo Muito também. legal. Muito legal. Bem legal. Eu não Gente, conhecia esses outros. espetáculo. Acho que eu entendi que eles foram além, identificaram outros censos, né? E foram atrás da tradução, imagino eu. É, Algo assim. isso mesmo. Ou Muito como bom. foi? Se quiser contar como chegaram nesses 10, É, Jennifer. Então, foi a Jennifer. Karina, que é a nossa gerente da qualidade, né? Ela é bem Uhum, ligada em Aham. trazer coisas novas, a Karina Carla, e ela que foi atrás e ela que implantou isso daí na Colsan. uhum. Se vocês verem, o nome dela tá embaixo aí, né? Muito legal. Como Ah, ela sim. criou esse folder também, ela que tá fazendo a divulgação. Ah, gente, excelente. Foi Karina da Mello, Quando eu figurinha né? com vi ela. as palavras do 6, 7, 8, 9, 10, a Hum, tradução é bem parecida com a tradução literal da palavra. Ah, legal. é, Ela tá legal. fazendo a Legal. apresentação mensais, como eu falei para vocês, e ela tá realmente, esse mês vai ser o 5, né? É por isso que eu Uhum, achei interessante essa apresentação de vocês de hoje também. Foi legal. bem importante. Legal, Muito dá para bom. colocar aí no nosso arquivinho de boas práticas, né, Rose? Isso mesmo, isso que eu ia falar. Para Muito compartilhar interessante entre os aqui. É, hospitais. é. Ô, Que Jennifer, eu não quero legal. mandar. Eu vou pedir para você mandar essa experiência para nós, tá bom? Tá bom, eu mando sim. Muito boa. Tá vendo como a gente aprende É, a no gente aprende grupo? muito aqui, sim. Sensacional, sensacional. É. Ai, Muito gente, obrigada demais. pelos hospitais, né? Aqui o Emanuel, o pessoal do Afonso mandou as fotos, né? Do antes e depois, muito legal também. Muito bom, gente. Ó, a Cida Já já está são. de olho. Vamos incluir no livro de boas práticas. Isso, Cida, isso que eu ia falar. Viu, Jennifer? A gente está montando um livro de boas práticas dos hospitais participantes aqui do programa CQH, tá? E isso vai virar um e-book, né? Então a gente vai compartilhar essas novas, né? São inovações, né? São práticas inovadoras Sim, aqui, né, são Cida? Cadê a inovações. Cida? Né, também. Então, Jennifer, se puder mandar entrar em contato aqui com a secretaria, entre em contato comigo. E a Cida está aí, falando até 31 de julho, gente. Quem que tiver tem também, que correr. tá? Afonso também, que mandou que eles fazem as Olimpíadas, o pessoal de Limeira, que também, né, tem esse case, né, Marco, de mais de, né, desde 2012, tá? Então podem mandar, tá bom? Ainda tem Sim. tempo. Cida, o nosso e-book vai ficar muito bom. É, a Simões pergunta se o material vai ser disponibilizado. Eu acredito Isso. que sim, né? Esse material aqui da nossa aula, acho que sim, né? Cíntia? Vai. Ah, o e-book ou a assembleia? Não, Não, Assembleia. A assembleia, como sempre, ela vai ficar gravada, tá, pessoal? No nosso canal do YouTube, no canal do YouTube do CQH. Uhum, Vai ficar em público, todos podem assistir novamente aí. Então, isso. o Guilherme, ele vai fazer
do download, vai fazer a edição, Uhum. tudo. E aí eu acredito que amanhã, no mais tardar, na semana que vem, já está postado no nosso canal do YouTube, tá bom? Muito bom, gente. Aqui, ó, a Muito Cintia bom. já está colocando o Material vai e-mail, ser tá bom? disponibilizado os slides. Não, a É, apresentação, o conteúdo é de propriedade do Marco. do Então, Marco, a gravação ela fica lá disponível no nosso canal, é público. Então, vocês Uhum. podem estar assistindo quando vocês quiserem, quantas vezes quiserem também. Tá ok? E as Muito boas bom. práticas, quem quiser entrar em contato com a secretaria, eu coloquei aqui no chat o nosso Uhum. e-mail, tá? Aí vocês podem estar enviando para mim, que eu encaminho para a Cida, que é a Cida que está fazendo aí a organização do nosso e-book E-book, digital das é, boas práticas, que vai ser dos lançado aí no hospitais. nosso congresso Que vai desse ano, ser em 2020. 31 de outubro, tá bom? 30 e Isso, 31 de outubro, já 30 e deixem na 31 de outubro. outubro, já deixem Este ano é na 100% agenda, online. para que todos consigam participar. Marco, muito obrigado, tá? O Marco é o nosso novo parceiro, né? Desde o ano passado ele já está fazendo parte do nosso do nosso grupo aqui de parceiros. Então, muito obrigado pela sua apresentação. E, ó, o Marco está colocando aqui, gente, grave o contato do Marco para vocês trocarem figurinha com ele, porque ele tem muito conhecimento em relação às melhorias contínuas, né, e suas ferramentas, tá ok? E agora, gente, Até pois não. Não, só como alguém pediu, talvez se quem Uhum, quiser entrar em contato, eu posso enviar a apresentação que usei também, problema não, tem. tá bom? O Marco ele é muito ativo no LinkedIn, tá? Pode mandar uma mensagem para ele que ele responde, tá ok? E antes de encerrar, pessoal, então mais Já uma fui vez, mais, Marco, agora tô meio perdido. ele é Obrigado. convidado para muitas palestras, né, pelo seu conhecimento, né? Então, Marco, mais uma vez, obrigado, tá, por compartilhar essa expertise aqui com a gente. Gente, antes de encerrar, e o Marcos também vai fazer parte disso também, Muito eu obrigado. gostaria que o Guilherme Sim. compartilhasse. Gente, a gente está programando os cursos para o segundo semestre, tá, do CQH. Os cursos serão totalmente online, tá? Vai ter um investimento, não tem como, né? Então, vai ter um investimento, então vocês entrem no site do CQH. Então, quais os cursos que estão programados? Pode ir, Guilherme. Então, em agosto, gestão eficiente, processos e risco com foco em mapeamento de processos e risco. Então, isso daqui já está programado. Ao final dessa apresentação, a gente já vai ter lá o e-mail marketing, tá? Para vocês saberem mais informações. Próximo. Então, esse que é com o Marco, tá? A gente vai fechar uma data entre outubro e novembro, ferramentas da qualidade, relatório A3 para resolução de problemas e aquilo que o Marco falou, gestão à vista com o uso do Kanban, ok? Então, já deixem em agenda reservada. E os cursos, mais cursos previstos, que é gestão por resultados, né? Para a gente trabalhar a questão dos indicadores, né? Que muitos de nós temos dúvidas em relação a isso. E a questão dos custos hospitalares, que também é um outro assunto relevante para nós trabalharmos, ok? Então, já fiquem atentos no nosso site, tá bom? Nos nossos mails de divulgação. Próximo, então, já deixem na agenda de vocês aqui, então, dia 21 e 22 de agosto, das 8 às 12, com a Juliana Araújo Torres. A Juliana, ela é da qualidade do Instituto do Coração, aqui do HC, tá? Então, ela vai falar sobre gestão eficiente, processos e risco, com foco em mapeamento de processos e riscos, ok? Gente, muito bom, tá? Acho que é isso, né, Cíntia? É isso aí. Então, acho que por hoje encerramos, tá? No horário, ok? Rose, Oi. eu só aproveitar rapidinho aqui, que o pessoal tem bastante gente aqui na Assembleia, Tá. parabenizar aí o pessoal do Hospital Emílio Carlos, que foi selado agora em abril. Parabenizar também a Santa Casa Guaçuí, de né? Guaçuí. Eu vi que tem gente de Guaçuí lá no É, Espírito Santo, que foi uhum, selado o mês passado também. É o uhum, primeiro hospital selado do CQH lá no estado do Espírito Santo. E uhum. parabenizar também o Hospital de Aeronáutica dos Afonsos, Da e aí Afonso que também. também mantiveram o selo aí por mais 2 anos. Uhum. Boa Então, é isso lembrança, aí. Parabéns a Cíntia. todos. Isso mesmo.
E obrigado por compartilhar a experiência de vocês, tá? Então, não Exato. esqueçam, gente, mandem suas práticas, que ainda dá tempo da gente inserir no nosso Ainda dá e-book. tempo, até 31 de Obrigado. julho. Obrigado, Obrigada, gente. Marco. Obrigada, Rose. Marco, mais uma vez, Tchau. obrigado, tá? Obrigado, pessoal. Boa tarde aí Pessoal, para todos. Obrigado pelo convite. Até Tchau, tchau. mais. Boa obrigado. tarde. Até a Tchau. próxima Assembleia. Tchau, tchau. Não dá vontade de fazer tanta coisa, né? Entendi que eu